59, estamos aqui, você, eu, o Snoopy, o Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos e o Rei Salomão aqui entre a gente. Bom dia, Simone linda, faz tempo que você não está aqui com a gente, senti sua falta. Bom dia, Adri, dormiu bem? Tamo junto, tamo junto. Bom dia, bom dia. Gente, o verso de hoje, Helenice, bom dia, querida. O verso de hoje, é uma porrada, né? Eu estava aqui escrevendo o filme enquanto esperava a hora de entrar, então, vocês vão ver. É lindo, mas como é difícil. Hoje vai ter que ter estômago para estar. Oi, João, bom dia. Então, hoje, 181 dias, lendo o livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 9, verso 11. Vou ler o verso devagarzinho, tá? Pois o homem não sabe a sua hora. Bom dia, Luci. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que são apanhados pela rede maligna, como os pássaros que se prendem no laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no tempo da desgraça, quando a desgraça cai de repente sobre eles. Qual é a desgraça que cai de repente? Então, essa imagem dos peixes, quando eles entram na rede, eles não sabem que estão dentro da rede ainda. A rede não se fechou. Tem aquela rede aberta que vai se fechando com eles lá dentro. Então, é uma imagem bem interessante para a gente gravar e guardar, né? Então, ele está dizendo que os filhos dos homens, que somos nós, a gente não sabe, igual os peixes, quando a gente está dentro da rede, que momento ela vai se fechar. Ele está falando da nossa morte, né? Os pássaros, quando eles se prendem no laço, eles não sabem o que vai acontecer, né? O que Salomão está apontando para algo essencial na nossa vida? É que a vida não avisa. Não tem aviso, não tem alerta. Cartão amarelo. Não tem, né? E não é porque a vida é cruel, é porque a existência, ela não se organiza de acordo com a lógica do nosso ego. O ego é uma coisa, a vida e a existência é outra, completamente diferente e inalcançável, né? Nós temos um limite humano. Então hoje ele está falando do destino de cada um de nós, que é morrer. A gente não fala nisso. Mas Salomão insiste o tempo inteiro, porque a gente tem que ter consciência desse fim para poder aproveitar o meio, para poder aproveitar a vida enquanto a gente tem, né? Então, ninguém está totalmente preparado. Bom dia, Daisy, bom dia, Cris. Ninguém está totalmente preparado, ninguém está totalmente protegido, ninguém controla o tempo que nos atravessa. Então, é preciso ter essa lucidez. E Salomão bate nessa tecla, né? E nas constelações, a gente vê isso o tempo inteiro. A pessoa não sofre só pelo que está acontecendo com ela. Ela sofre também. Eu deveria ter feito diferente. Eu poderia ter evitado. Sabe? É uma fantasia. Eu não poderia ter feito diferente, eu não poderia ter evitado. O que Salomão está nos lembrando aqui hoje é que os acontecimentos, as coisas, não dependem da nossa consciência, nem da nossa moral, nem do nosso esforço, que ele está falando ontem, nem do merecimento, né? Os acontecimentos são os
que a gente não pode prever, a gente ganha mais humildade, mais presença e mais vida, né? Porque a vida acaba. Então, você tá tem um sorvete, né? Ele vai acabar. Então, o que você faz? Você saboreia, né? Porque só tem aquele sorvete. Não tem uma montanha de sorvete, né? Bom dia, Elaine, que entrou. Deise, bom dia. Cris, bom dia. Lucy, bom dia, acho que eu falei. A Lerícia, já falei. Agora eu vou falar para todo mundo agora também, né? Dri, já falei. Simone, linda também. Elaine, bom dia. Não sei se eu tinha te falado. Então, ontem eu estava dando a aula, a Dri estava lá comigo, ela pode testemunhar sobre o PAS, né? Prosperidade e Abundância Sistêmica, a primeira aula. E quase no final da aula, eu percebi que eu não tinha posto para gravar. E tinha 2 pessoas que tinham coisas que não podiam estar lá ontem e pediram para eu gravar. E eu esqueci. E aí eu falei, nossa, não gravei. E fiquei chateada, falei, nossa, tá bom, a pessoa vai receber o final da aula. E aí, foi o que aconteceu. E eu falei, nossa, chato, que pena, mas foi o que aconteceu. E agora de manhã, eu pensei assim, não, mas espera um pouquinho, foi bom. Eu sempre penso assim, foi bom. Isso que aconteceu sempre é pro bem. Eu confio. Por que foi bom? Eu vou explicar a minha história aqui interna para vocês me acompanharem de como eu olho para a vida através do Salomão. Aprendi com ele. Então, eu não gravei. Então, é uma aula com pessoas presentes, com pessoas falando de coisas delas, se abrindo. Então, isso numa gravação não fica legal. Não fica legal. Numa aula ao vivo, as pessoas que estão lá, é uma comunidade que está se trabalhando, é terapêutico. Não é para ficar gravado. Tá certíssimo, não era para eu gravar. O que eu vou fazer? Eu vou gravar sem as pessoas, eu vou gravar a aula. Regravo. Tranquilo. Entenderam? Então, a vida me mostrou um outro caminho. Esse caminho que eu estava querendo, que eu queria seguir, não é o correto. Eu não estava respeitando a intimidade das pessoas se eu gravasse e pusesse essa gravação com as pessoas falando ali, né? Então não gravou. Maravilhoso. Eu achei, falei, nossa, mas isso precisa de humildade, precisa de presença, né? Precisa de valorizar tudo que a gente vive e não se criticar, não se maltratar. Eu deveria ter feito... eu deveria ter apertado o botão de gravação. Aí eu não durmo. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz? Não apertei. Tinha uma boa razão. Inconscientemente eu não. Conscientemente eu não sabia. Então vamos para a visão filosófica. Esse verso, ela toca... Os filósofos adoram, né? A eu escrevi porque é uma palavra grande. Imprevisibilidade radical da existência humana. A existência humana é radicalmente imprevisível, né? Então vamos ao nosso querido Epicteto, grego, no livro dele, Manual, que é o que eu estou utilizando esses dias, né? Então ele, é claro, ele distingue claramente aquilo que depende da gente e aquilo que não depende da gente, né? Então, o erro humano para ele não é uma desgraça. Eu errei ontem, não foi uma desgraça. A desgraça está na crença que a gente poderia ter controlado e feito diferente, né? É aí que está a desgraça. Então, quando o Salomão diz assim, o homem não sabe a sua hora, ele está dizendo exatamente o que o Epicteto ensina vários séculos depois, que a vida não é injusta, né? A vida não está nem aí com as nossas expectativas, é isso. A vida, nós temos expectativas e a vida não está nem aí. A vida é a vida. Você lida com as suas expectativas, então,
Então, lembrando da imagem inicial que o Salomão dá, o peixe dentro da rede, ou os pássaros dentro do laço, a serenidade não vem de prever o laço. A serenidade vem da gente não viver iludido de que ele não existe, né? Quando a gente sabe, né, vai ter um fim. Tudo tem um fim. A natureza, tudo tem um fim. E depois renasce. É a natureza da vida. E nós fazemos parte dela. E ela faz parte de nós se a gente deixar, né? Martin Heidegger, ele veio numa época muito interessante. Eu estou lendo ele, né? E ele viveu, imagina, ele nasceu em 1889, quer dizer, final do século XVIII, início do século XIX. E aí ele, 1889, então, ele morreu em 1976. Então ele passou a Primeira Guerra, ele passou a Segunda Guerra e viu o renascer depois da Segunda Guerra, que foi um boom econômico, científico, na área da saúde, todas as áreas, foi um grande boom. Bom dia, Elza. Então esse homem tem muito para nos ensinar, eu acho, né? E a obra dele é Ser e Tempo, que eu estou lendo, né? Então, ele diz assim, que a gente vive para a morte. Não é mórbido, gente, é existencial, é verdadeiro. Isso significa que por mais que a gente se proteja, a gente está sempre exposto. Pensa só, nós somos lançados no mundo, num mundo que a gente não controla, né? Tem acontecimentos que nos atravessam que a gente não escolheu, né? É o que Salomão chama de tempo da desgraça, né? Não é uma punição, faz parte do existir, né? Tá bom. Então, para Heidegger, a vida começa quando a gente aceita que a gente não tem garantia de vida, não tem rede de proteção absoluta, não tem aviso prévio. É isso. Como é que a gente vive com isso? Sem a ilusão, sem a proteção. Então, tanto Salomão, como Epicteto, como Heidegger, eles falam a mesma coisa. O sofrimento maior não nasce daquilo que é inesperado. O sofrimento nasce da nossa fantasia de controle. Deus entrou, olha só, que bom, né? Quando a gente aceita que a gente não sabe a hora, a gente não domina o tempo, a gente não governa o acaso, né? E às vezes o acaso é para o nosso bem, é para uma coisa boa, de preferência, né? Então, quando a gente sabe que a gente não domina o acaso, que a gente não governa, a gente não domina o tempo, então a gente para. O que acontece? A gente sai da inércia. É como se a gente deixasse de estar anestesiado. E aí começa a viver o presente. E o aqui e agora. Porque é o que eu tenho é agora, esse momento. Eu me dou conta que eu não sei o que vai acontecer daqui a uma hora. Mas eu sei o que está acontecendo agora. Então agora eu tenho controle. Pouco, mas tenho. Estou aqui. Decidi estar aqui. Você decidiu estar aqui comigo, né? Não é que a gente está fugindo da rede. A rede está lá. Os peixes estão dentro da rede. Uma hora ela se fecha. Mas enquanto ela não se fecha, a gente está acordado. A gente não está la la land, né? Aí eu trouxe a visão literária. Édipo Rei. Foi escrito por Sófocles, 400 anos antes de Cristo. Sófocles é um filósofo grego. Eu acho que vocês conhecem. Então, a história de Édipo. Vocês ouviram falar Édipo?
Esse é o complexo de Édipo, não sei o que é Édipo. Mas eu resolvi contar a história mesmo, né? Porque Édipo é um personagem... Obrigado pelos coraçõezinhos, gente. Manda mais coraçãozinho, foguinho. Enche o Instagram disso aí. Édipo é inteligente. Ele é determinado, ele é moralmente super correto. Ele investiga, ele pergunta, ele age. Ele quer conhecer o destino, quer dominar o destino, né? Ele quer, né? E aí que está o núcleo da tragédia. Porque quanto mais ele tenta escapar do destino, mais ele caminha em direção ao laço. Muito interessante essa história. Então, não é uma punição divina, não é, né? Não é um castigo, é mais uma revelação, né? A rede que ele estava dentro já estava armada. Ele estava nadando ali no meio da rede, né? Os peixes dentro da rede, como diz o Salomão, sem saber, né? Então, ele não tem aviso, ninguém avisa ele do problema, ele não se prepara para aquilo que vai acontecer, e por mais que ele seja honrado e organizado, o mérito dele não vai protegê-lo, né? É uma tragédia grega. Então, o que ele está ensinando aí? Que o ser humano, ele não cai por ignorância. O ser humano cai porque a gente vive dentro de uma rede, de um limite que a gente desconhece, né? Então, na medida que Édipo insiste em investir... Tudo começa assim, em Tebas, a cidade que ele está, onde ele reina, tem uma peste, né? E as pessoas estão morrendo pela peste. E aí a história avança, não tem grandes revelações, mas à primeira vista ele começa a investigar, e aí algo que parecia não muito importante, insignificante, passa a vira uma grande tragédia, né? Então, ele começa a investigar por que a cidade dele está sendo consumida pela peste. Então ele vai, primeiro detalhe, ele fica sabendo que o antigo rei Laio de Tebas não morreu na guerra, nem numa batalha, nem por doença. Ele foi assassinado numa encruzilhada anos antes. Édipo escuta essa informação, fica meio incomodado, mas segue adiante. Mas aí ele continua investigando, e alguém que estava lá, um cocheiro, conta que era uma noite de chuva, que a estrada era estreita e que tinha um jovem, que tinha um viajante mais velho na carruagem, e que tinha um jovem ali na estrada, e o velho desceu da carruagem, o jovem, eles brigaram, discutiram, e o jovem matou o velho, né? Então, Édipo, de repente, se lembra de um episódio do passado dele, quando ele, jovem, estava fugindo de Corinto. Corinto era o pai dele, ou pelo menos ele achava que era. E justamente ele encontra esse homem mais velho numa encruzilhada e num acesso de fúria, uma disputa absolutamente sem importância. Não parecia destino, parecia um momento mal administrado, né? E ele matou o velho. Mas agora a memória dele começa a pesar. E ele continua investigando. Aí surge o segundo fio. Laio era casado com Jocasta. Eles tiveram um filho. E o oráculo disse que esse filho traria a desgraça do pai. Para que essa profecia não se cumprisse, o casal toma uma decisão extrema. O bebê é perfurado nos pés e entregue a um pastor amarrado,
e entregue a um pastor para que o pastor abandone o bebê lá no monte. Eles não têm coragem de matar o bebê. O oráculo disse que esse bebê ia ser a desgraça do pai, lembra? Né? Então eles não têm coragem de matar o bebê, eles entregam para o pastor matar. Qual é a intenção deles? Interromper o destino. Né? Mas o pastor não consegue matar a criança. Então, ele entrega a criança para outro homem. E esse outro homem leva essa criança para Corinto. É o rei de Corinto. Quer dizer, ele leva para Corinto, onde o menino vai ser adotado pelo rei e pela rainha de Corinto. Então, quem é esse bebê? É Édipo, que foi adotado pelo rei e a rainha de Corinto. Então, na tentativa, os pais do Édipo, na tentativa de tentar evitar o destino, fazem exatamente o que preserva o destino vivo. Né? E aí tem um oráculo. Os gregos tinham, bom dia, Noeli, tinham essa coisa de consultar o oráculo. Né? Então, Édipo é criado pelo rei de Corinto, né? E ele já adulto, ele ouve rumores de que ele não é realmente o filho legítimo de seus pais. Aí, perturbado, ele vai consultar quem? O oráculo de Delfos. E aí ele não pergunta quem são meus pais, ele não pergunta a origem, né? Ele pergunta sobre o futuro. E aí vem a profecia de novo. Tu matarás teu pai e te deitarás com a tua mãe. Como assim? Então ele fica aterrorizado. Corinto é o pai e a mãe, ele não vai matar o Corinto, o pai dele, ele não vai deitar com a mãe dele. Então ele toma uma decisão moral, ele foge de Corinto, né? Abandona os pais, que ele acredita que são os pais dele, ele escolhe outro caminho. Ele age com consciência, com ética, com responsabilidade. Mas quando ele foge de Corinto, para onde ele vai? Para Tebas. Quem reina em Tebas? O pai biológico dele. Né? E a mãe biológica também. Os dois não sabem, né? Os laços do destino. E o velho que ele mata é o próprio pai. Né? Então, Sófocles aqui mostra com uma precisão cirúrgica. O destino não se impõe como uma força violenta. O destino se constrói dentro das escolhas que nós fazemos, né? E são escolhas especialmente feitas para evitar o sofrimento. Bom dia, Angélica. Então, cada passo que Édipo dá é compreensível, está dentro do destino. Então, não é perverso, não é, né, inconsciente. Mesmo assim, a rede vai se fechando, né? E finalmente a verdade emerge, né? Porque quando ele volta para Tebas, ele se encanta por uma mulher maravilhosa e se casa com ela, que é a rainha, mãe dele. Então, não é o oráculo que dá o golpe nele. O golpe vem quando ele percebe. Ela percebe, a mãe, porque ela sabia do oráculo. Ele percebe, né? Eu achei super conectado com Salomão, né? Ninguém sabe a sua hora. A gente não sabe o momento que a rede já começou a se fechar. Não porque a gente seja ignorante. É porque a vida, o que Salomão está nos dizendo, a vida é muito maior que a nossa intenção. Começamos o dia com Édipo, para mim foi forte, mas eu achei que precisava contar, porque os laços do destino, né? E aí tem um segundo, também forte, que é o processo,
Processo de Franz Kafka. Kafka é da República Tcheca, morreu em 1924, antes da Segunda Guerra. Então a história, ele retrata uma história absolutamente banal. O cara acorda de manhã e tem 2 homens no quarto dele e eles dizem naturalmente, você está preso. Mas eles não levam ele embora, eles só dão um veredito. Você está preso e eles vão embora. Pode trabalhar, pode circular. Mas ele fala assim, eu sou preso, mas do que eu sou acusado? Como assim, né? Então, a partir desse dia, a vida dele segue normal, mas contaminada. Estou sendo acusado. Então, o personagem, ele tenta agir racionalmente. Ele procura advogados, ele conversa com os funcionários do tribunal, ele tenta entender quais são as regras, ele tenta se defender de algo que ele nem sabe do que ele é acusado. Mas tem um problema, o tribunal é invisível, os processos são infinitos, as acusações nunca são explicadas e ninguém parece, não tem ninguém no controle, não tem ninguém com quem ele possa falar, né? Então, quanto mais ele tenta se defender, mais ele afunda num sistema que não responde, não se explica, não conclui. Então, de novo, está dentro de um laço, o tempo é indefinido ali dentro, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, ele vive preso, não tem grades, mas ele está preso, né? Ele está sendo acusado sem saber, não tem crime, ele não sabe do crime, né? Ele é condenado sem uma sentença clara, ele nem sabe do que ele... E o mais cruel, não tem um momento onde tudo dá errado, né? A rede vai se fechando aos poucos, né? Silenciosamente, a rede vai se fechando e o final é abrupto, devastador, porque ele é executado. Como um cão, ele escreve, né? Sem glória, sem explicação, sem sentido aparente. É Kafka, né? A vida pode nos capturar sem que a gente saiba em que momento começou essa captura. Tudo a ver com Salomão. Forte, né? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Fala comigo, vocês estão comigo aí. Salomão está falando o quê? O homem não sabe a hora, nem o momento em que entrou na rede. Estamos nadando ali livremente pelo mar. Helenice, verdadeiro, verdadeiro Helenice. Estamos nadando ali os peixinhos, livre, leve, solto, babá. Mas tem uma rede. Vai ter uma rede, mas qual é a hora que eu já estou dentro da rede? Qual é a hora que a rede vai se fechar? Então, eu escolhi Édipo porque ele é um homem que age, ele vai buscar, ele quer saber, ele quer controlar, ele quer mudar o destino. A mãe e o pai dele já vem tentando mudar o destino também, né? Ele acredita que pode escapar do destino, né? Kafka, já ao contrário, é um homem que entende, ele quer entender. Ele acredita que se ele explicar, se ele conseguir entender, ele vai se livrar da sentença. Nenhum dos dois se livra, né? Então, Salomão não está oferecendo uma saída heróica. O que Salomão nos oferece hoje? Lucidez. Não para que a gente sinta medo, mas para nos devolver algo essencial. A gente não controla o tempo da queda. Mas talvez a gente pode escolher como a gente vive antes da queda, né? Escolher como a gente vive antes da rede pegar os peixes. E aí escolhi um filme. O filme chama-se Amor. É um filme francês, dirigido pelo Michael Haneke. Atores maravilhosos, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva, gente de primeira, não? Então, vou contar o filme. Preparem o coração.
Eu chorei. Vamos ver vocês aí. Vamos ver se eu conto assim, bem contado. Então, começa o filme. André está chegando bem na hora do filme. Boa hora para chegar. O filme chama-se Amor. E ele começa assim, um apartamento parisiense, né? Uma luz suave, os móveis são antigos, tem muitos livros, tem um piano. E quem mora nesse apartamento é um casal idoso, que aparentemente vivem ali há décadas, né? Não tem luxo no apartamento, não tem drama, mas tem uma ordem, tem uma rotina, tem um amor entre eles. Pequenos gestos. O café é servido com cuidado, a conversa é lenta, eles tocam piano, tem um respeito silencioso entre os dois. A gente sente que eles se conhecem profundamente. Então, um lê, o outro toca piano, na boa, né? Então, um dia eles estão tomando café, nada de diferente, e algo acontece. A mulher sofre um AVC. Não é dramático, ela não cai no chão, ela não dá gritos, né? Ela simplesmente para de responder. O olhar dela se fixa, o corpo está ali, mas a presença não está mais. Alguns instantes, essa presença sai, né? Então, o marido chama pelo nome dela, ela não responde. E dali a pouco ela volta, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas nada mais vai ser como antes, né? O AVC tem sequelas, né? É a perda progressiva de autonomia dela, a dependência física cada vez maior, a inversão de papéis, era ela que cuidava dele, agora é ele que tem que cuidar dela, e a decisão do casal de ficar dentro do próprio apartamento, de não sair mais, né? Eu achei que tinha tudo a ver com o Eclesiastes aqui, porque não tem anúncio, não tem aviso, não tem preparo, não dá tempo de se organizar. Por exemplo, quando você vai ter um bebê, né? Eu pensei nisso, quando você vai ter um bebê, você se organiza, você faz a mala do hospital, você sabe que vai ter um bebê, não sabe a data, mas você se organiza, tem um quarto, tem um hospital, tem as coisas que você vai levar, né? Mais ou menos você se organiza, mas aqui não, é o tempo da desgraça e cai no meio de um café da manhã como normal, como todos os outros. Não tem aviso, não tem música, não tem explicação. Ela, a mulher, para. O olhar dela se apaga por alguns segundos que parecem eternos, né? Eternos. Então, a vida que até aquele momento fluía, previsível, de repente escapa do controle. Puf, ela apaga. E aí, a partir daí, o filme vai em cenas mínimas. Visitas médicas, exercícios que têm que ser repetidos para ela recobrar os movimentos, tentativa dela de manter a dignidade, as promessas que ele faz para ela com amor. Nada é espetacular, nada é exagerado, mas a rede em torno dela vai se fechando bem devagarzinho no meio do dia, né? Durante o dia. Então, o marido faz tudo certinho, ele cuida dela, ele protege, ele respeita, ele fica do lado dela. E ela alterna momentos de lucidez e de muita fragilidade, né? Ela era uma mulher forte, professora de piano, e ela vai perdendo o corpo, vai perdendo, né, a estrutura física, né? Mas ela tenta preservar algo que é essencial para ela, que é a dignidade, né? Então, aí o filme entra na parte visual, né, que só mostra eles em corredores, um monte de portas, janelas fechadas. O mundo segue lá fora, mas aqui dentro o tempo fica estreito, né? Ninguém tem culpa, não tem erro a ser apontado, não tem herói, não tem vilão, né? O que ele mostra é o momento
que a gente cai, de repente. Ninguém sabia da hora, né? Então, é o que diz Salomão, pois o homem não sabe a sua hora. Então, no filme Amor, essa hora não é anunciada. Ela interrompe aquela, por alguns instantes, aquela vida. Como os peixes na rede, como os pássaros no laço. Como diz Salomão, né? Os peixes na rede, os pássaros no laço, não sabem que estão nem na rede, nem no laço, né? Então, os dois, o casal é capturado, não porque foram imprudentes, simplesmente porque eles estão vivos. Faz parte da vida, né? Então, o filme é muito honesto e mostra o que Salomão já afirma. Não é a sabedoria que vai nos proteger, não é o cuidado que vai evitar a hora da nossa partida, e nem o amor garante a nossa imunidade. Bom dia, João Aparecido. Quem mais que entrou? Aqui não dá para ver. Silvia, não. Silva, Edivan Silva. A Edivânia. Lamento, é que eu não enxergo letra pequenininha, né? Então, quando Salomão fala do tempo da desgraça, ele não está falando de coisa errada, está falando que cai, né? A pessoa cai, não é o certo, não é a pessoa certinha, não é a pessoa errada. Então, o filme Amor, eu achei que não é um filme sobre desespero, é permanecer humano, digno, enquanto temos vida, né? Enquanto tem um pouquinho de controle ainda. Então não tem consolo. O que tem? Lucidez. A gente não sabe a hora, e talvez a questão aqui não seja evitar o laço, né? Acho que a questão aqui é como a gente vive antes de cair no laço, como a gente vive antes de cair na rede. E quando a gente já está dentro da rede, como a gente vive? Essa é a questão, né? Então, as nossas perguntas para hoje que eu me fiz. Quem está mandando coraçãozinho, muito obrigado. Vamos pensar um pouquinho. Que acontecimento na sua vida aconteceram sem aviso? E, sim, algumas coisas são escolhas, outras não. Edna, bom dia, Edna. Que acontecimento na sua vida aconteceram sem previsão e que mudaram tudo? Não como uma punição, mas como uma ruptura do fluxo. Onde a gente ainda vive como se a gente soubesse a hora certa para amar. Tem hora certa para amar, hora certa para decidir. Eu vou decidir semana que vem, depois eu falo com ele, não estou com vontade de escolher agora. Isso é um falso controle, uma falsa segurança, né? As coisas sendo adiadas, porque a gente tem tempo, não precisa resolver agora, pode resolver quando quiser, temos tempo. Não temos tempo. Ó, a Edna, o nascimento do quarto filho. Aqui, enquanto eu estou falando, Edna, eu estava pensando, o meu casamento, meu primeiro casamento. Eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos. Interrompi os estudos para casar, porque era mais importante do que estudar. Eu interrompi. Bom, claro, era o meu destino. Mas se eu não tivesse casado, que era a saída que eu encontrei no momento, era a solução que eu encontrei no momento,
talvez eu tivesse ido para um outro caminho. Mas eu não fui por esse. Então, só para a gente saber, só para a gente pensar, como a Edna, né? Nascimento do 4º filho. Parabéns, Edna, 4 filhos, parabéns. Se a gente aceitasse que a gente não sabe a hora, o que ia mudar a nossa forma de viver? Se a gente não sabe, se a gente aceitasse, né? Realmente, de verdade, aceitasse que a gente não sabe a hora que a gente vai embora. A gente não sabe o que a gente ia mudar na nossa vida. Hoje, a gente ia ser menos controladora, a gente ia ter mais presença, mais verdade. Conta pra mim. Quem entrou no meio da live, essa live vai ficar gravada, você pode assistir a hora que você quiser, mais tarde, quando você quiser, tá gravada. Eu estou organizando um álbum onde eu vou colocar todos, mas não é tão fácil e não é tão rápido. Imaginei que era mais fácil, mas não é. E também, se você ainda não faz parte, mais presença. Eu também, Elinice, eu estou trabalhando muito a minha presença. Se você ainda não faz parte da comunidade do Rei Salomão, você pode entrar agora, clica aqui em cima na comunidade, clica aqui em cima na minha bio, vai aparecer Comunidade do Rei Salomão, você já entra e já recebe a transcrição da live. Porque às vezes a live leva 40 minutos, você não tem tempo, 40 minutos para assistir ou nem para ouvir, você lê. Eu já cronometrei. Para ler leva 2 minutos, às vezes quando eu exagero 3. Não, 2 minutos foi o máximo para ler. Mas aqui eu leio rápido, né? E vamos para a meditação. Tá? Então, se você não quer clicar aqui em cima, escreve eu quero que eu te coloco para dentro, tá bom? Mas entra para receber o texto transcrito. Então, vamos para uma meditação, precisa ser a meditação hoje, né? Então, vamos encontrar, a Edna diz, mais presente na vida dos que são realmente importantes para mim. Gente, a pessoa mais importante para você, Edna, é você, querida, mais presente na sua vida. Eu sei que os nossos olhos olham para fora, mas a gente tem que olhar para dentro, tá? Vamos ser mais presentes na nossa vida. E aí o que rolar, rolou. Mas a presença, a vida é minha, não é dos outros. Eu não tenho que cuidar da vida dos outros. Mal cuido da minha. Valeu? Valeu, Edna? Vamos para a meditação. Encontre uma posição confortável. Deixa o seu corpo pousar onde ele está. Respira fundo. Solta o ar. Inspira. Quando você soltar o ar, solta junto a ideia de que você pode controlar tudo. Que tudo precisa ser controlado. Então, imagina você sentado à mesa da sua vida. A mesa da sua vida. É um dia comum, um gesto simples, nada de extraordinário. E é exatamente aqui que a vida acontece. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não quando você tiver garantias. É aqui. Sente o seu corpo vivo agora. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. É a vida. Solta. Diz assim: eu não sei a minha hora. Eu não sei a minha hora. Não é uma ameaça. É uma verdade libertadora. Respira. A gente não sabe a hora. Mas a gente não tem que viver esperando a hora. A gente tem que viver habitando a nossa vida com presença. E agora você visualiza, viu, Elinice? Agora é a hora
as pessoas que você ama, que são importantes para você, como você disse ali. Pensa nas palavras que você queria ter dito, mas não disse. Gestos que você queria ter feito, mas que não fez, ficaram para depois. E se faça a pergunta: o que merece ser vivido agora? O que merece mais a minha presença? E não esperar mais pelo momento certo, né? Tem algo que não dá mais para esperar pelo momento certo, tem que ser vivido agora. Respira. Diz assim: hoje eu escolho viver desperto. Hoje eu escolho viver desperta. É uma escolha. Hoje eu escolho presença. Hoje eu escolho presença. Vou deixar, fica uns minutinhos aí nesse espaço. Respira. Fica na presença. E devagarzinho vai voltando, quando você estiver pronta, quando você estiver pronto. Então, Salomão não está nos metendo medo. Ele está nos convidando a sermos lúcidos. Acorda. Né? Então, se a gente não sabe a hora que a gente vai partir, isso não nos tira força. Isso nos humaniza. Né? A gente tem um tempo limitado. Precisamos botar lucidez nisso, aproveitar. Né? Então amanhã a gente segue com o dia 182. Ele vai falar o que nasce quando a vida não nos oferece garantias. Se você gostou dessa live, quem acabou de entrar nesse minuto, Márcio, essa live vai ficar gravada. E você que assistiu a live, compartilha, manda para os seus amigos, para mais pessoas que podem se beneficiar dos ensinamentos do Rei Salomão. Obrigada, Helenice, desculpa. Obrigada, Helenice, pelos coraçõezinhos. Muito obrigada. Vamos continuar com presença, né? A vida não oferece garantias, mas oferece presença. Então, espero vocês amanhã, 7h59. Seguimos juntas com alma e com sentido. Não é isso? Até amanhã. Desfrutem.